Vamos falar sobre uma jornada que é de verdade transformadora. Aquela que começa no exato momento em que o foco para de ser na validação externa e passa a ser no crescimento interno. Para começar, vamos pensar nessa pergunta. Uma pergunta bem poderosa, né? Porque ela vai direto ao ponto de uma das maiores mudanças que alguém pode fazer na vida. Primeiro, a gente precisa entender o problema que a maioria das pessoas enfrenta. Viver uma vida que é basicamente uma reação ao que vem de fora, às pressões externas. É que, na real, essa busca constante por aprovação significa que nossas ações são guiadas pelo ruído dos outros, e não por um propósito nosso. E isso vira um ciclo, sabe? Um ciclo que deixa a gente sempre ocupado, mas sem construir nada que tenha um valor real, um valor duradouro. Ok, mas e aí? Como é que a gente muda isso? Bom, a virada de chave, o que realmente começa a mudança, parte de uma decisão consciente de redirecionar a nossa própria energia. E exatamente aqui o ponto de inflexão. Aquela energia que antes era toda gasta em batalhas externas, sabe? Tentando convencer os outros, tentando se encaixar, agora ela é reinvestida para dentro. E olha só que claro que fica esse contraste. De um lado, a gente tem o esgotamento, a energia que se vai tentando agradar, se encaixar onde não cabe. Do outro, a energia que é um investimento em crescimento, em aprender, em construir. A diferença aqui, gente, é profunda. E a partir do momento em que essa mudança de foco acontece, os primeiros resultados aparecem, por dentro. Uma alteração fundamental na nossa consciência, na nossa mentalidade, começa a tomar forma. E isso se manifesta de formas bem claras. A mente fica mais aguçada. A percepção de como as pessoas e os lugares nos afetam se torna cristalina. E aí, quase que sem esforço, a gente começa a se afastar naturalmente daquilo que só drena nossa energia. E talvez o ponto mais libertador seja este. A gente simplesmente aceita que nem todo mundo vai concordar com o nosso caminho, nem todo mundo vai gostar. E quer saber? Tudo bem, fica tudo bem. E essa frase resume essa mudança de forma perfeita. A motivação deixa de ser a aceitação que vem de fora e passa a ser o aprimoramento que vem de dentro. É uma troca, e que troca libertadora. Ok, tudo isso está acontecendo por dentro, mas e por fora? Como é que essa mudança interna começa a aparecer no mundo real, de forma tangível? É que acontece um efeito cascata, sabe? Uma coisa leva a outra. O crescimento pessoal acelera o aprendizado, que muda a forma de pensar, que fortalece a disciplina. E o resultado disso? A gente começa a atrair um novo círculo de pessoas, gente que está alinhada com essa mesma jornada. E aí, o nosso próprio mundo começa a mudar junto. As conversas ganham outra profundidade. As ideias ficam mais fortes. O ambiente ao redor passa a refletir esse crescimento que está acontecendo por dentro. A vida começa a parecer diferente. As ações se tornam cheias de significado, de intenção. As coisas parecem se alinhar não por sorte, mas porque o foco finalmente está no lugar certo. A gente para de só reagir e começa a criar. E tudo isso nos leva para uma outra conversa, um estágio final dessa transformação. O que realmente significa ter força, ter poder nesse novo estado de ser? É um processo de soltar, sabe? De se libertar. A gente para de dar atenção para quem não nos valoriza, para de se explicar para quem não quer entender e para de correr atrás de uma aprovação que, na real, nunca ia chegar. E no lugar desses velhos hábitos, o que entra? Um investimento seletivo poderoso em nós mesmos. No nosso crescimento, na nossa mentalidade, nas nossas habilidades e, claro, no futuro. E aqui está a grande sacada. Poder de verdade não é sobre controlar o que está do lado de fora. É sobre dominar a forma como a gente se move por dentro do mundo. E, nossa, isso muda absolutamente tudo. E a verdade é que não é preciso um arsenal de ferramentas complexas. São só 3 coisas essenciais: ter uma direção, ter a disciplina para se manter nela e tomar a decisão todo santo dia de continuar. Então, o recado final é este, bem direto ao ponto. Um lembrete para a gente focar, ser consistente e continuar construindo dia após dia. E para fechar, fica essa reflexão. O que acontece quando a transformação é tão profunda que a gente não apenas percebe a mudança ao redor, mas a gente se torna a própria mudança? Fica aí a provocação para a gente pensar.